Seguimos daqui, então, falando de Janja. Contamos para vocês ontem que a primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, como é conhecida, ela está num lugar de protagonismo, fez uma viagem recente para o Rio Grande do Sul e sabe qual tem sido a repercussão disso? Na oposição, há já um levante para tentar trazer os custos das viagens da Janja até uma comissão no Congresso Nacional. Esse pedido foi apresentado, à Casa Civil e, por isso, as siglas de oposição aprovaram convites de ministros justamente para esclarecer qual é a atuação da primeira-dama Rosângela Silva no governo. A Comissão de Fiscalização e Controle aprovou convites para Rui Costa, Márcio Macedo, que é da Secretaria-Geral da Presidência da República, e Alexandre Padilha, de Relações Institucionais. Todos eles fazem parte da chamada Cozinha do Palácio do Planalto, estão bem perto do presidente da República. O governo nega qualquer irregularidade. A presidente do colegiado, a deputada federal Bia Kicis, do PL, Jair Bolsonaro, ela é aqui do Distrito Federal, PLDF, criticou ao Bastidores CNN a postura da primeira-dama e disse que considera convidar a Janja a prestar depoimento na comissão na Câmara dos Deputados. Vamos ver. Eu, como presidente da Comissão de Fiscalização e Controle, estou até pensando, quem sabe, em convocar a Janja a se explicar. Ela não tem cargo público, mas age como se tivesse. E claro, né, a gente quer ouvir os dois lados. A CNN procurou a primeira-dama, Rosângela Silva, para comentar essa possibilidade e ainda aguarda retorno. Virou uma situação muito difícil para o governo federal, porque Rosângela Silva, Janja, acabou sendo um flanco de ataque dos partidos de oposição à gestão de Luiz Inácio Lula da Silva. Ainda mais no momento que Luiz Inácio Lula da Silva está em uma recuperação e Janja tem adotado essa postura de representá-lo. No Rio Grande do Sul, tem até uma explicação dada no Palácio do Planalto. Geraldo Alckmin já tinha ido ao Rio Grande do Sul depois do ciclone extratropical. Luiz Inácio Lula da Silva tinha viajado com Janja, inclusive ela fez aquela dança descendo na Índia que pegou muito mal. Então o objetivo seria mostrar que Lula está preocupado ainda e enviou a primeira-dama, em vez de ter enviado Geraldo Alckmin. E o problema é que se criou uma narrativa que tem sido muito estruturada pelos partidos de oposição, de que Janja, na verdade, está fazendo papel de vice-presidente. E Janja não tem cargo público. Então, essa é uma questão que agora a Bia Kicis fala da possibilidade de convidá-la para ela explicar realmente qual é o papel da primeira-dama, se há um regramento em relação a isso, e a gente discutiu massivamente isso ontem, da necessidade de se colocar um pouco de limite da atuação da primeira-dama e de que maneira têm sido esses gastos públicos. Ontem, Júlia Zanatta, deputada federal do PL de Santa Catarina, apresentou inclusive um ofício à Casa Civil pedindo todos os dados e informações sobre os gastos das viagens da primeira-dama. E a Juliana Lopes tem a apuração. Vem cá, Ju. Vamos colocá-la em tela, então, para ela complementar o que a gente já trouxe. Juliana Lopes, ontem a gente falou maciçamente sobre isso, que em algum momento essa explicação seria cobrada, né? Parece que chegou a hora. Se não via a primeira-dama, via ministros do governo Lula. Exatamente, chegou a oportunidade, né? Se havia ali uma cobrança também dentro do governo e dentro do PT sobre deixar isso mais claro, essa seria uma oportunidade para que isso aconteça, sem precisar, enfim, de todos os termos oficiais, protocolar algum documento, enfim. Essa é uma oportunidade, mas é importante a gente também enxergar a parte política disso. Temos uma eleição no ano que vem, há ali candidatos para as prefeituras que serão apoiados pelo PT, que serão apoiados pelo PL. A gente tem duas figuras femininas muito fortes nesse sentido, né? O PT já fez, inclusive, pesquisas internas para entender o tamanho de Janja e como ela pode levantar politicamente o partido e ajudar nas eleições do ano que vem. E, por outro lado, a gente também tem uma ex-primeira-dama que também tem a sua força política, né? Essas críticas, inclusive, que começaram a respeito da agenda de Janja vieram muito mais fortes depois que isso foi levantado nas redes sociais
pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Então, a gente tem um movimento político aí que é muito claro, que é também uma medição de força ali dos dois lados e das duas representantes femininas dos dois lados da moeda. Então, acho que elas vão se confrontar, pensando politicamente aí nesse sentido, e há uma estratégia, claro, e de questionamento sobre o papel da primeira-dama no governo. Acho que também é importante a gente enxergar esse caminho político que tem a ver, claro, com as eleições do ano que vem e tem a ver com quem faz isso se tornar mais forte. A gente está falando daquela base bolsonarista raiz dentro do PL, que são todos esses integrantes que estão falando sobre esse assunto nas redes sociais, incluindo a Bia Kicis. Agora, Renata, dá também para o outro lado trabalhar uma versão para si, ou seja, fazer do limão uma limonada e tentar, de repente, transformar essa ofensiva da oposição, demonstrar pelo menos, e aí a comunicação tem que agir em torno da primeira-dama Janja, de que, na verdade, ela está atuando, porque é o que eles falam nos bastidores, ela é uma mulher que sempre trabalhou, ela é uma primeira-dama que nunca se comprometeu apenas para o papel da primeira-dama para estar restrita à área social, isso nunca foi escondido de ninguém. Nesse momento, Renata, o que pesa mais? Dá para fazer esse rebranding do que está sendo apontado pela oposição? Dá para fazer do limão uma limonada? Me parece, Tainá, que não há a mínima chance do governo deixar a Janja na chuva. Essa é uma questão, acho que fica colocada. Ainda que nos bastidores muitos ministros assim o desejassem, porque todos nós já escutamos diversas vezes muitos reparos a essa atuação tão presente de Janja, o fato é que ninguém vai publicamente deixá-la desprotegida. Sabedor todos são do quanto isso pegaria mal com o presidente. E também com a própria primeira-dama, que é uma figura de enorme influência. Influência por sua proximidade com o presidente, sim, mas por ser uma pessoa com um repertório na esquerda, com uma história de militância no PT. Ela tem muitas ligações, tanto dentro do partido, quanto também no meio cultural. Ela foi circulando muito nos últimos anos e angariando esses apoios públicos. Ela é uma presença muito forte nas redes sociais, então ela tem muitos momentos, ela tem a voz de Janja hoje reverbera com a população mais do que reverbera alguns ministros. Não todos, mas alguns com certeza. Então ela tem hoje, ela reúne um poder e um capital político que não será desafiado por integrantes do governo de público. Quando você fala de limão uma limonada, eu acho perfeito, porque esse movimento da oposição, ainda que, ao meu ver, reputo acertado no seguinte sentido, é um questionamento a ser feito. Existe alguma limitação? É algo que o legislativo até em algum momento deva se dedicar? Esse tipo de provocação não foi feito no governo passado para a atuação de Michele Bolsonaro, porque ela, de fato, tinha uma atuação muito mais tímida. Nesse caso, quando temos uma figura forte, querendo ocupar outros espaços, é o caso de se pensar em ela ter uma posição, de fato, com alguns direitos e deveres prescritos? Eu não tenho essa resposta. Me parece que é um debate pertinente. O segundo aspecto é, quanto mais a oposição levantar a bola de Janja, mais ela se tornará uma figura em evidência. Mais as pessoas procurarão saber sobre ela, mais o governo e a própria Janja terão a oportunidade de mostrar o que ela tem feito. Isso reverte a figura de Janja de um capital político mais poderoso.